E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, falaremos brevemente sobre o tema ligações químicas. Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouco mais, dando uma aprofundada nesse conteúdo, certinho? No nosso universo, pessoal, tem uma diversidade muito grande de matéria. Essas matérias, elas podem ser produtos da natureza ou produtos da criação humana, como frutas, animais, plantas, montanhas, prédios, carros e muitos outros tipos de matéria. Mas como que são formadas essas matérias, pessoal? Essas matérias, elas vão ser formadas devido à união de átomos. Aqui a gente fala de ligação química, certo? Então, sempre que a gente falar de união de átomos, nós estaremos falando de ligações químicas. Então, turma, para entender melhor o conceito de ligação química, peço que vocês imaginem dois átomos, átomo 1 e o átomo 2. Quando eles estão afastados, eles não vão exercer influência sobre o outro, ou seja, nenhum dos átomos vai sentir o outro. Dessa maneira, eles não vão se unir e tampouco sofrer repulsão. Tá joia? Mas, à medida que esses átomos eles forem aproximando, vai acontecer, pessoal, interações elétricas. Por que isso vai estar acontecendo? Isso vai acontecer, turma, porque o núcleo do átomo 1 vai passar a atrair os elétrons do átomo 2. E a mesma coisa vai acontecer com o átomo 2, que o núcleo do átomo 2 vai atrair os elétrons do átomo 1. Aí eu pergunto a vocês, turma, será que vai existir somente atração entre os átomos? Vai existir também a repulsão. Vai existir a repulsão de um núcleo do átomo com o núcleo do outro e da eletrosfera de um com a eletrosfera de outro. Lembrem-se, pessoal, que o núcleo ele é composto de cargas positivas. Então faz sentido o núcleo de um átomo sofrer repulsão com o núcleo de outro átomo, porque o outro átomo também vai apresentar um núcleo com carga positiva, certo? E os elétrons da eletrosfera, eles vão sofrer repulsão nos dois átomos, certo? Ou seja, por exemplo, os elétrons do átomo 1 vão repelir os elétrons do átomo 2, porque elétrons, pessoal, são cargas negativas. Então, cargas de mesmo sinal sempre se repelem. Não esqueçam disso. Então, galera, a ligação química ela só vai acontecer quando as forças de atração elas forem maiores do que a força de repulsão, certo? Isso faz sentido, né, turma? Se as forças de repulsão forem mais fortes do que as forças de atração, os átomos eles nem vão conseguir se aproximar, certo? Então, turma, quando as forças de atração forem maiores do que as forças de repulsão, vai se formar ali uma nova entidade, que vai se chamar molécula, certo? Então, a molécula ela é formada quando ocorre uma ligação química entre átomos, tá joia? Mas nós vamos abordar melhor na nossa próxima aula esse termo moléculas, porque esse termo moléculas ele não pode ser utilizado para um tipo de ligação. A ligação química ela pode estar acontecendo entre átomos iguais ou átomos diferentes. Quando ocorrer entre átomos iguais, a atração do núcleo 1 com a eletrosfera 2 vai ter a mesma intensidade da atração do núcleo 2 com a eletrosfera 1. Certo, pessoal? Vai ser como se a eletrosfera formasse ali uma nuvem eletrônica e que essa nuvem eletrônica ela fosse atraída igualmente pelos dois núcleos. Vamos voltar lá na imagem anterior. Aqui, pessoal, a gente tem dois átomos iguais. Então vai se formar aqui, ó, uma nuvem eletrônica. Estão vendo? Essa nuvem eletrônica ela é atraída de maneira igual pelo átomo 1, certo? E pelo átomo 2. Mas e o que vai acontecer quando nós tivermos átomos diferentes? Quando existir ligação química entre átomos diferentes, pessoal, as interações elétricas elas não vão ter a mesma intensidade. Aí vai se formar os chamados polos, que são regiões onde vão se encontrar uma maior ou uma menor densidade eletrônica, certo? Então, pessoal, observem essa imagem aí na figura 4,
que um núcleo de átomo 1 tem uma maior nuvem eletrônica do que no átomo 2. Então, turma, é muito importante que vocês entendam a diferença entre a ligação química entre átomos iguais e a ligação química entre átomos diferentes. Voltando lá, átomos iguais, ó, a eletrosfera dos dois átomos se une e fica distribuída uniformemente entre os dois átomos, certo? E quando a ligação química ocorre entre átomos diferentes, o que acontece? Acontece que um átomo vai ficar com uma maior nuvem eletrônica, porque essa nuvem eletrônica ela é deslocada para um lado, certo, turma? Por que isso acontece, professor? Lembram lá, turma, que nós vimos na aula passada sobre eletronegatividade? O que é eletronegatividade mesmo? A eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons da ligação para si. Então, quanto mais eletronegativo for o átomo, então maior vai ser a nuvem eletrônica que vai ficar sobre ele. Isso não acontece, pessoal, quando tem átomos iguais. Quando existem átomos iguais, as eletronegatividades de um átomo e de outro, elas são iguais. Então, as forças que eles puxam os elétrons são iguais. Então, elas se anulam. Agora, turma, vamos falar sobre os tipos de ligação. E vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisa importante. As ligações, elas sempre vão acontecer entre os elétrons da camada de valência. Professor, não faço a mínima ideia do que é camada de valência. Turma, a camada de valência é a última camada eletrônica do átomo. O entendimento de camada de valência ele é muito importante, pessoal, para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ano. Tá joia? Não se esqueçam disso. Camada de valência, última camada eletrônica. Certinho? Agora vamos falar então sobre ligação covalente. A ligação covalente, galera, ela vai estar acontecendo quando os átomos compartilharem seus elétrons da última camada. Não entendi, professor. Vamos entender essas imagens aqui que vão representar melhor esse processo. Então, galera, imagine aqui que a gente tenha dois átomos de hidrogênio. Eles vão se unir, certo? Observem que eles apresentam só um elétron. Então, ó, quando eles se unirem, esses elétrons que eles apresentam na camada de valência, que é a última camada eletrônica, vão ser compartilhados entre eles. Então, observem, galera, que quando átomos iguais se ligam, não ocorre deslocamento na nuvem eletrônica. Então, a gente diz que esse tipo de ligação é apolar. Como nós estamos falando sobre ligação covalente, onde ocorre o compartilhamento de elétrons, a gente chama essa ligação de ligação covalente apolar, certo? Átomos iguais, não existe diferença de eletronegatividade. Por não existir diferença de eletronegatividade, não ocorre deslocamento nas nuvens eletrônicas. Mas e quando os átomos forem diferentes? Quando os átomos forem diferentes, vai ocorrer deslocamento na nuvem eletrônica. Para onde que a nuvem eletrônica ela vai ser deslocada? A nuvem eletrônica, turma, sempre vai ser deslocada para aquele átomo que for mais eletronegativo. Observem aqui a ligação do hidrogênio com o cloro. Observem que a gente está falando sobre ligação covalente. Então, ó, está ocorrendo aqui o compartilhamento de elétrons da camada de valência, certo? Aquele átomo que for mais eletronegativo, que é o cloro, ele vai ficar com uma maior nuvem eletrônica. Enquanto o hidrogênio, que é menos eletronegativo que o cloro, ele vai ficar com uma nuvem eletrônica muito, muito pequena, porque o cloro atraiu a sua nuvem eletrônica. Então, no hidrogênio vai-se ter um polo positivo, enquanto no cloro, por apresentar uma maior nuvem eletrônica, existe ali então um polo negativo. Então, esse tipo de ligação, pessoal, quando ocorre formação de polos na molécula, a gente diz que ocorreu uma ligação polar. Como a gente está vendo que está ocorrendo compartilhamento de elétrons, então nós dizemos que essa ligação é uma ligação covalente polar.
Outra coisa muito importante estar falando sobre ligação covalente, turma, é que ela sempre vai acontecer entre ametais ou ligação de ametal com hidrogênio ou ligação entre hidrogênios, certo? Então, sempre que tiver essa característica, então vai ocorrer ali ligação covalente. E ligação iônica? A ligação iônica, pessoal, ela é diferente da ligação covalente, porque esse tipo de ligação é tão intensa, turma, que acontece transferência de elétrons entre átomos, onde os átomos vão estar perdendo a sua neutralidade, ou seja, eles vão deixar de ser eletricamente neutros, onde um dos átomos, que foi aquele que perdeu elétrons, ele vai ficar carregado positivamente, enquanto aquele outro átomo que recebeu os elétrons, ele vai ficar carregado negativamente. Então, turma, é muito importante que vocês entendam a ligação iônica. Ligação iônica sempre vai estar acontecendo quando existir transferência de elétrons. Observem essa representação aqui, onde a gente tem um átomo de sódio e aqui um átomo de cloro. Então acontece, pessoal, que o elétron da camada de valência do sódio vai para o cloro, certo? Então, ó, o sódio perde um elétron e o cloro ganha esse elétron. Então, o sódio fica carregado positivamente, enquanto o cloro fica carregado negativamente, certo? A ligação iônica, turma, ela sempre vai estar acontecendo entre um ametal com um metal, certo? Então, ó, sempre que tiver um metal ligado a um ametal, então aí tem uma ligação iônica. E por fim, a gente precisa falar ainda sobre os gases nobres, pessoal, que são aqueles elementos da tabela periódica que são estáveis, que eles não fazem ligação química normalmente com nenhum outro átomo. Quem são os gases nobres? Os gases nobres, pessoal, são aqueles elementos que se encontram lá no grupo 18 da tabela periódica, como o xenônio, o neônio, o argônio, o criptônio, entre outros. Esses elementos, turma, em condições normais, eles não vão estar fazendo nenhuma ligação química. Eles já vão ser estáveis naturalmente. Então, galera, vamos resumir o que a gente viu na aula de hoje. A ligação química ela acontece quando? A ligação química, pessoal, só vai acontecer quando as atrações elétricas forem maiores do que a repulsão, certo? Então, quando os átomos eles se aproximam, então vai ocorrer ali uma atração, e essa atração precisa ser maior que a repulsão. Então, quando isso estiver acontecendo, forma-se ali uma chamada ligação química, que nada mais é do que a atração elétrica entre átomos. A gente viu também que tem a ligação covalente e a ligação iônica. O que é ligação covalente? A ligação covalente, pessoal, ela acontece quando existe o compartilhamento de elétrons. E a ligação iônica? A ligação iônica acontece quando existe transferência de elétrons. A ligação covalente ela pode ser apolar ou polar. A ligação covalente vai ser apolar, na verdade, quando os átomos que estiverem ligados forem iguais. Quando forem átomos diferentes, a ligação covalente é então chamada de ligação polar, certo? E a ligação iônica? A ligação iônica, pessoal, sempre vai ser polar, porque o ametal vai ser mais eletronegativo do que o metal, sempre. Tá joia? Então, turma, por hoje é só. Peço que vocês façam os exercícios da semana 2 do PET volume 3. E se ficou com alguma dúvida, tirem suas dúvidas comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo privado. Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!